Fala galera, bem, continuando essa excursão que ocorreu aqui no planeta Terra, com o objetivo de exploração e também de ajuda na evolução de panspermia cósmica, igual eu disse nos vídeos anteriores, ocorreram alguns imprevistos. Nesses imprevistos, digamos que alguns clãs assim, foram formados, porque o grupo se dividiu por ter opiniões divergentes. Então, depois dos experimentos que ocorreu com o upgrade genético aqui dos seres que estavam nesse planeta para um patamar maior de cognição, de evolução do córtex deles, né? Aumentaram o DNA, digamos que evoluíram o DNA dos seres que estavam aqui para se tornarem seres autoconscientes e bípedes, né? Bípedes já hominídeos, assim. Então, a criação do homem, o Adão, o Adapa, e também conhecido como Adam Kajman, o projeto do homem perfeito, né? Esse projeto teve algumas divergências, teve brigas, e nessas brigas os seres que vieram aqui com o objetivo de exploração e também com o objetivo de estudo e ajuda nesse DNA tiveram opiniões diferentes e eles brigaram entre si. E essa briga ocorreu justamente por conta de uma questão moral, de que um tinha uma opinião de uma coisa e outro tinha de outra. Porque se o ser se tornasse autoconsciente, se tornasse mais evoluído, com essa ajuda do DNA, ele não poderia ser tratado como um ser inferior, um ser de ajuda, um ser de doméstico, sabe? Um escravo, falando assim. Ele não poderia ser um escravo, ele tinha que ser tratado como uma nova raça, uma raça mais evoluída, com um córtex evoluído, que ele conseguiria entender os segredos, os mistérios da vida e da morte, da reprodução, da consciência, da informação, que é aquela questão do Jardim do Éden. Então essa metáfora se aplica justamente aí, de o ser se tornar um escravo, um ajudante ou um ser livre. Então, por ter opiniões diferentes, esses dois seres que falam, né, que é o Enki e o Enlil, tiveram opiniões diferentes. Então eles se dividiram por conta dessa opinião, uma opinião até moral. Um achava que o ser ainda era inferior e tinha que servi-lo, e o outro achava que o ser já estava no patamar de autoconsciência e de evolução, e quis libertá-lo. Então teve essa briga, e essa briga dividiu os lados, e eles se dividiram. Então ocorreram várias tretas que não se tem tanto conhecimento, tem várias especulações, várias teorias. Uma delas é aquelas bastante conhecidas com a alegoria metafórica de anjos, né, dos anjos caídos, o livro de Enoque. E esses anjos, na verdade, anjos, deuses, né, os Elohim, foram os Anunnakis que desceram aqui e tiveram essa briga e eles tiveram essa discussão e essa questão moral de o homem é livre ou ele é inferior e tem que nos servir, sabe? E digamos que essa briga ocorre até hoje. Então, resumidamente falando, do resumo, esse clã que optou por escolher nós como seres inferiores para servi-los, estão aí no poder até hoje, tentando ocultar as informações. Eles obtiveram um conhecimento e, digamos que criaram um mecanismo, uma narrativa, uma forma de manipular-nos para servi-los, para dizer que eles são superiores, que eles são deuses, sabe? E o outro clã, que optou pelo lado da moral, pelo lado da consciência, pelo lado de que nós somos seres também que fazem parte da evolução e que estamos aqui para aprender uns com os outros, inclusive com eles, tiveram uma atitude diferente, uma atitude de nos ajudar a evoluir a consciência através do amor, através da empatia, através da questão moral consciencial. E essa briga, essa questão moral, ocorreu ali já no finalzinho do mundo antigo, Atlântida, Lemúria, ali, antes do cataclisma. Então eles tinham a opção de impedir o cataclisma, que não se sabe se foi uma questão já natural da Terra, e querer salvar esses seres porque eles tinham tecnologia suficiente para conseguir salvar-nos, ou de optar por deixar isso acontecer, porque isso tinha a ver com a evolução do planeta, uma questão moral, algo superior, divino, que se isso estava ocorrendo era porque tinha que acontecer. Então eles optaram por deixar acontecer esse cataclismo. E teve essa história, né, de Noé, que é uma história suméria, na verdade. Na verdade, não é Noé o nome, é Indubsar. É Indubsar que eu me lembro. É a história de Noé, só que a Bíblia adaptou por Noé, mas o conto original sumério, o nome dele é Ziusudra. Enfim,
Continuando aqui, eu não lembro se é Indubicel, posso estar falando besteira, mas é uma história de Suméria que conta do cataclisma que ocorreu aqui, que teve um reset geral aqui no planeta. E depois desse reset, teve uma nova fase, essa nova fase do ser humano, do Adão, do Adapa, do Adam Kadmon, aprender a evoluir e entender sobre a moral, a construção, aprender a estudar o universo, a física, essas coisas, sabe? Evoluir a tecnologia. E não dar essa tecnologia para eles de forma gratuita, assim, igual uma criança com um tablet na mão. Uma tecnologia superior que eles nem sabem a origem, nem sabem como foi construído. Então teve todo esse rolê de reiniciação. Então depois que isso ocorreu, depois desse dilúvio, depois desse reset, dessa reinicialização, os seres humanos, nós tivemos uma nova chance de aprender sobre o universo, de evoluir por conta própria. E os seres que ainda optaram pelo lado do poder estavam ali num clã, num motim ali. Teve 2 motins, né? Motins contra a expedição original, por conta de toda essa questão moral e ética de evolução. E aí já entra essas outras teorias de planos superiores, né? Que o dilúvio ocorreu porque eles sabiam que os seres humanos precisavam desse reset, de aprender sobre a tecnologia, de não já dar esse upgrade no DNA e dar tablets, essa analogia que eu fiz, né? De dar essa tecnologia superior para eles, e nós ainda nem tínhamos aprendido sobre como as coisas funcionam, assim, deram tudo de mão beijada, tecnologia superior, tecnologia avançada, e a gente, tipo, se maravilhou com isso, e o ego aumentou essa questão de soberba, sabe? De querer ser melhor que o outro, sem saber a construção dessas coisas, sem saber como o universo trabalha de uma forma harmônica e evolutiva, de construir degrau por degrau e aprender cada mecanismo do universo. Então é por isso que teve esse reset, teve essa questão superior de deixar isso acontecer. E esses seres que optaram por ainda nos escravizar, ainda nos usar, ficaram ali nas entrelinhas, escondidos. Então meio que os deuses, os seres que estavam em harmonia com a gente, convivendo, decidiram ficar ausentes. E a prole, a continuação dessa espécie, os que falavam ainda com os deuses, foram esses sábios da antiguidade, foram esses que guiaram os seres humanos para um caminho novo, que daí começa essa história da Bíblia, né, que na verdade vem da Suméria, Abraão, Moisés e tal, todo esse rolê, Egito Antigo, inclusive essa questão dos deuses lá do Egito, eram os Anunnakis ainda, só que meio que eles se fizeram ausentes por conta própria, para não causar também esse distúrbio evolutivo, porque se as pessoas vissem esses seres mais evoluídos que nós, também ia causar um bug. Então eles preferiram ser chamados de deuses ou guias. Na verdade, esse clã que optou ainda por querer nos usar, por nos achar inferior, se autoproclamaram deuses superiores e nós tínhamos que seguir as ordens deles. Por quê? Porque eles ainda achavam que nós éramos inferiores, nosso DNA não estava atualizado e todo esse rolê, sabe? E os seres que optaram por nos ajudar ficaram ali mais distante e confiaram no caminho da evolução da consciência. E à medida que essa nossa evolução da consciência foi acontecendo, esses seres que estavam divididos fizeram algumas... Digamos que eles estavam divididos pela forma de agir, mas eles ainda conversavam uns com os outros, sabe? Eles não eram inimigos, mas na verdade falam que eles eram irmãos, né? Filhos de Anu. Tem essa questão do Anu, né? Filhos do céu, do Anunnaki. Mas enfim, é outra história. E o Enki e o Elion ainda conversavam. Eles trocavam ideias. Eles eram amigos, só que com opiniões diferentes e atitudes diferentes perante toda essa... E com muitos seres humanos, eles não conseguiriam manipular todos. Então é por isso que um preferiu optar por deixar a evolução seguir o curso e ensinar sobre a harmonia, o amor, a paz e a alta frequência da consciência, que seria essa evolução do amor. E o outro, o Enki, né? Na verdade, o Enki é o bom, o Enlil era o mal, né? Que fala. Optou por se autoproclamar um deus e usar a tecnologia a favor dele para ensinar as pessoas a evoluir a consciência. Então, um estava certo de um lado, por um lado, né? E o outro de outro. Porque, querendo ou não, por ele ser um ser mais evoluído, ele estava certo por ainda falar que nós ainda éramos inferiores a eles. Mas também, por outro lado, pela moral de não querer manipular, também é mais correto falar que é melhor deixar eles aprenderem por si próprio, sabe? E tem toda essa questão, essa história de que eles interviram aqui em outras formas, tipo Buda, Lao Tse, Jesus, para eles nos ensinar de uma forma mais harmônica e da paz, no amor, na luz, entendeu? E a outra forma foi através de rituais, através de tecnologia, através da arca ali, através
dessas tecnologias que ocorreram no passado. E esse vídeo está ficando muito grande. Vai continuar essa história. Espero que tenham entendido. E esse quebra-cabeça começa a fazer um pouco de sentido para vocês agora, né? Porque é muita informação, galera. Eu tô tentando resumir ao máximo, mas o vídeo fica grande sem eu querer. Então, continua. Até o próximo.